Olá, primeiros anos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professora Kelly de Biologia. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto de citologia, que é o estudo da célula. Mas antes, eu gostaria já de convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir os vídeos, compartilhar, comentar com seu nome e sua série. É muito importante que outros colegas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos ao nosso assunto de hoje. Bom, o núcleo celular é uma das partes que vai compor a célula. A célula ela é formada, como já estudamos, por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O núcleo ele só foi descoberto em 1833 pelo escocês Robert Brown. A ocorrência do núcleo se dá em células eucariontes. Por que células eucariontes? Vimos que existem células procariontes, que são aquelas simples, sem núcleo definido, material genético ele se encontra no citoplasma, enquanto que as células eucariontes são células que possuem o que nós chamamos de membrana nuclear, ou carioteca. Essa membrana nuclear ela é dupla, possui uma membrana externa e uma membrana interna, como vocês podem observar aqui nessa imagem, e elas possuem uma membrana que possui poros. Poros são esses furinhos, esses canais por onde o núcleo ele se comunica com o citoplasma, por meio da passagem de substâncias e outras, tanto do núcleo para o citoplasma, como do citoplasma para o núcleo. Nós temos também aqui o nucleolo, que é uma parte, um corpúsculo esponjoso, que está aqui dentro do núcleo, a gente vai ver daqui a pouco as outras partes, e o material, o nucleoplasma, que é essa parte aqui, esse espaço, que está aqui no interior do núcleo, certo? Quais são as funções? Nós aprendemos que cada parte da célula tem uma função importante. A membrana comunica-se, envolve, protege, delimita o espaço, controla a entrada e saída de substâncias. O citoplasma é um local onde existem as organelas, cada uma com as suas funções vitais, como respiração, digestão, entre outras funções. E as funções do núcleo? Primeiro, coordena todas as atividades celulares. Todas as funções que ocorrem na célula são comandadas pelo núcleo. É o núcleo que determina, mais especificamente, o DNA que está contido nele. Esse DNA, ele é o portador das nossas características hereditárias. Então, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, a altura, o formato do rosto. Todas as nossas características genéticas, elas vêm pelo nosso DNA, que é o nosso material genético, que em sua maior parte concentra-se no núcleo. Outra função do núcleo é atuar na reprodução celular. Nós veremos na próxima videoaula as divisões celulares mitose e meiose. Essas divisões celulares são multiplicações da célula. E essas funções elas ocorrem graças à atuação desse material genético, que é o DNA. Aqui temos uma imagem que mostra basicamente uma célula eucariótica, uma célula animal. Sabemos que temos as células eucarióticas animais e vegetais, essa é uma célula animal, e aqui podemos observar aqui a membrana plasmática, que é esse envoltório externo, todo esse espaço aqui que é o citoplasma, e aqui na parte central nós temos o núcleo, com a sua carioteca ou membrana nuclear. Aqui nós temos o suco nuclear ou nucleoplasma, que é a parte líquida. Aqui nós temos o nucleolo, que é um corpúsculo esponjoso, e aqui essas partes estruturas verdes é o nosso material genético, os cromossomos, mas que podem ser chamados também de cromatina ou do próprio DNA. Esses são os componentes do núcleo. A carioteca, como eu já falei, que é esse envoltório, formado por duas camadas e funciona como uma comunicação, um intercâmbio entre o núcleo e o citoplasma. O nucleoplasma, que também é conhecido como cariolinfa ou suco nuclear, que na verdade é a parte líquida, gelatinosa que está dentro do núcleo, composta basicamente de água e proteínas. O nucleolo, que é esse corpúsculo esponjoso que nós vimos aqui, ele tem como principal função produzir o RNA ribossômico ou ribossomo, que é uma organela que tem como principal função a síntese de proteína. A cromatina, que é o próprio material genético, ela é formada basicamente de DNA e proteínas estonas. O que é isso? Esse material genético ele tem um aspecto emaranhado. Ele pode vir emaranhado somente,
ou ele pode vir condensado, né? Essa condensação vai dar a ele uma outra formação, um outro nome, que a gente vai chamar de cromossomo. Observe nessas duas imagens que aqui eu tenho a cromatina, que é condensada, mas não tanto quanto aqui nos cromossomos. Aqui no cromossomo a gente já percebe que o material genético está bem condensado, como eu posso mostrar aqui com esse espiral. E aí vocês podem observar aqui essa diferença. Aqui nessa imagem a gente observa essas partes que eu acabei de mostrar para vocês. A membrana nuclear, né, ou carioteca, percebe que ela é dupla e tem essas cavidades que eu vou chamar de poros. O material genético, cromatina, e o núcleo. Aqui nós temos uma imagem microscópica, né, que vocês podem observar perfeitamente aqui essas estruturinhas, que são esses furos, né, que a gente vai chamar de poros, e aqui toda a estrutura, né, do núcleo destacada aqui nas imagens. A cromonema, que também é chamado de cromossomo, que na realidade é quando essas cromonemas elas se espiralizam, elas tornam-se, né, no caso, uma estrutura mais curta e mais grossa, né, que aí eu vou chamar de cromossomo. Esse material genético a gente pode observar claramente aqui. Eu tenho aqui o cromossomo, que é um material genético bem condensado, bem compactado. Se eu esticar esse cromossomo, eu vou ter justamente essa estrutura, que é conhecido, né, o DNA. Um pedaço do DNA eu vou chamar de gene. Gene é a nossa partícula hereditária. São os genes que vêm todas as informações genéticas que vão dar as características como cor do olho, cor da pele, né, como eu falei no início da aula. O cromossomo ele é formado por duas partes. Ele é formado por uma estrutura, né, um braço que eu vou chamar de cromátide. A gente chama de cromátides quando elas têm, né, um filamento, é uma cromátide, e quando elas são unidas por uma estrutura que eu vou chamar de centrômero, eu vou ter aqui a união de duas cromátides que eu vou chamar de cromátides irmãs. Então, isso aqui é um cromossomo, e aqui é um cromossomo com a duplicação das cromátides, ou seja, eu tenho duas estruturas que eu vou chamar de cromátides irmãs, né, já que elas são iguais. E elas são ligadas, como vocês podem observar aqui, por uma estrutura que eu chamo de centrômero, né, que é essa parte aqui central. Aqui nós temos os tipos de cromossomos. Os cromossomos eles são classificados de acordo com a posição desse centrômero. O centrômero, se ele estiver no meio do cromossomo, eu vou chamar esse cromossomo do tipo de metacêntrico. Porque eu tenho aqui duas partes, né? Aqui eu tenho uma cromátide, aqui eu tenho outra cromátide, e essas cromátides elas são ligadas por um eixo central, que eu vou chamar de cromossomo, de centrômero. Esse centrômero, se ele estiver no meio, né, dessas cromátides, eu vou chamar de metacêntrico. Se esse centrômero estiver um pouquinho mais acima, eu vou chamar de submetacêntrico. Percebo que esse braço é um pouco mais curto do que esse. Aqui eu já tenho o acrocêntrico, que é quando o centrômero está ainda mais próximo, né, de uma das extremidades. E aí a gente observa que esse braço ainda é mais curto do que o inferior. E o telocêntrico é quando o centrômero ele se ocupa em uma das extremidades, né, do cromossomo, e aí eu vou ter somente uma parte, né, não está dividida em dois. Dando continuidade, o número de cromossomos ele vai variar de acordo com a espécie. A espécie humana, por exemplo, ela tem 46 cromossomos. Então, em cada célula do nosso corpo, nós temos 46 cromossomos. Por exemplo, o milho vai ter, no caso, 20 cromossomos, enquanto que o tatu vai ter 64, o cavalo 64. Então, o número de cromossomos ele vai determinar o tipo de espécie. Outra informação importante é que nas células somáticas humanas nós encontramos 23 pares de cromossomos. Esses 23 pares de cromossomos, na realidade, são o que nós chamamos de cromossomos autossomos. Esses cromossomos são cromossomos que é comuns tanto ao homem, trazem características tanto dos homens quanto das mulheres.
Nós temos ainda o par sexual. Esse par sexual nós chamamos de cromossomos sexuais, é o cromossomo X e o cromossomo Y. Esses cromossomos X e Y, eles vão determinar o sexo. Então, se vocês podem observar aqui, se por exemplo, essa garota recebeu com certeza o X da mãe no óvulo e recebeu o X do pai no espermatozoide. E aí, como ela recebeu o X e o X, vai ser uma pessoa do sexo feminino. Enquanto que para ser menino, precisa receber o X e o Y no caso do pai. E aí, XX mulher, XY homem. O cariótipo é o conjunto de cromossomos da espécie. Então, como eu já falei, do par 1 até o par 22 são cromossomos autossomos, ou seja, cromossomos que é comuns tanto ao sexo masculino quanto ao sexo feminino. Aqui eu tenho um cariótipo feminino e aqui eu tenho um cariótipo masculino. E o que é o cariótipo? É o conjunto de cromossomos da espécie. Esses cromossomos, eles são organizados em pares, como eu já falei. A espécie humana tem 23 pares. Esses 23 pares vêm 23 do pai e 23 vêm da mãe, por meio do óvulo e do espermatozoide. E aí eu vou ter o que nós chamamos de tipos de células. No nosso corpo existem células somáticas e existem células gaméticas. O que são as células somáticas? São as células diploides, também conhecidas, ou células 2N. São células que têm um número total de cromossomos da espécie. Por exemplo, células da pele, os neurônios, todas as células do nosso corpo, elas vão ter 46 cromossomos, ou seja, são células somáticas. São células não sexuais, contendo 46 cromossomos. Já as células gaméticas são células haploides, ou seja, células também conhecidas como células N. São as células sexuais. Então, são elas que vão unir-se para formar o zigoto, que nós temos aqui nessa imagem. Espermatozoide e óvulo vão ter 23 cromossomos apenas. Por quê? Porque quando ocorrer a fecundação, eu vou ter a formação de uma célula diploide ou célula 2N, que é o zigoto. Desta célula irão ser formadas todas as outras células do nosso corpo. Aqui nós temos a imagem de um cariótipo humano. E aqui observem que nós temos aqui essa imagem mais clara, a formação do nosso cariótipo. Se dá por meio de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Nossos cromossomos, como eu já falei, tem um total de 46 cromossomos, o nosso cariótipo. Desses 46 cromossomos, 23 veio da mãe e 23 veio do pai. E eles são organizados de acordo com formas e tamanhos semelhantes. Então, observem que os tamanhos são semelhantes. Cada par desse, eu vou chamar de cromossomos homólogos, que são cromossomos que veio do pai e outro da mãe e trazem as mesmas características. Então, eu vou ter 23 pares. Lembrando que o par, depois do 22, eu vou ter aqui o par 23, que é o par sexual. Esse aqui, no caso, é um cariótipo masculino, porque eu tenho aqui o X e o Y, como a gente pode observar aqui. Um cariótipo do homem, observe que todos são em pares, e o último par é XY, trata-se de um homem. Já aqui eu tenho um cariótipo feminino, de mulher, porque o último par, o par sexual, é cromossomo do tipo X. Existem alguns casos que o número de cromossomos na espécie humana ele pode variar. Isso se dá por vários fatores. Essas alterações, que nós chamamos de alterações cromossômicas, elas se dão por mutações ou simplesmente por aberrações. Essas mudanças, alterações, elas vão causar algumas doenças ou simplesmente síndromes, como é o caso da síndrome mais conhecida, que é a síndrome de Down. Síndrome de Down, na realidade, ela é a trissomia do par 21. Observe aqui que no par 21, ao invés de ter 2, como todos os outros, eu vou ter um cromossomo a mais. Esse cromossomo a mais vai gerar um número total de cromossomos 47. E o comum na espécie humana é 46.
tendo 47 cromossomos, essa pessoa ela vai ter algumas características diferentes, né? Algumas características específicas, como a gente pode observar, né, aqui. Observem, né, que o formato dos olhos, né, essa linha na palma da mão, né, a altura, o pescoço, assim, tem algumas características. Nós temos também a síndrome de Turner, que é uma síndrome que afeta somente as mulheres. Mulheres, ao invés de ter 46 cromossomos, vão ter 45. Né, e aí elas vão ter algumas características, como, por exemplo, baixa estatura, ovários pouco desenvolvidos, elas não menstruam, né, elas têm problemas cardíacos, hipertensão, que no caso vai causar algumas doenças. E a síndrome de Klinefelter, que afeta os homens. Nesse caso, os homens, ao invés de ter 46, vão ter 47 cromossomos, e vai ter um X a mais. E isso vai trazer, na realidade, algumas características, como alguns traços, né, femininos. E aqui nós temos, né, uma informação importante, que é ser diferente é normal. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido. Uma boa semana, bons estudos e até a nossa próxima aula.